Barcelona com uma finalidade. Primeira coisa que eu fiz foi procurar saber qual universidade que tinha um departamento de coisas africanas. Sim. E trouxe uma porrada de livros. E aí você percebe que existe acesso, às vezes mais facilitado em outros ambientes, em outros países, do que no próprio Brasil, né? Que é um país predominantemente negro, mas talvez com uma pesquisa negra em alguns âmbitos, em alguns enfoques, que não seja a mesma desses países, por exemplo. Bom, isso você tem razão. Agora, eu não sei, porque eu sou suspeito para falar. Porque eu estive dentro da USP, eu estudei em 77 e eu fui para lá estudar em Iorubá. E a partir daí eu fiquei meio que, vamos dizer assim, pendurado no departamento, no CEA, Centro de Estudos Africanos. Fiz amizade com todos os professores. Tanto que o Reginaldo, o Wagner, a professora Liana Trindade, o professor Mourão, Zé Carlos Leite, todos os acadêmicos, o Lísias Negrão, que era do departamento de religião, Sim. a Vicentina, que era de Caribe, departamento do Caribe. Então eu fui convidado, quer dizer, a partir do momento em que eu estava lá dentro, eu tinha acesso a tudo. Entendo. E tinha um detalhe, aí você vê a carência do departamento. Porque, por exemplo, eu fui convidado pela Vicentina e isso foi proporcionado pelo Juarez, inclusive, para dar uma aula sobre a morte, a xexê e essas coisas. Porque não tem quem fale, não tem quem explique, não tem quem aborde. Levando em consideração essa aula, eu fui para o departamento de psicologia, O IP. para falar também sobre a morte. Quer dizer, então você vê a carência que eles têm. Na realidade, o Cabenguelê, ele sempre falou para mim, esses pais de santo, eles deviam vir para cá. Eles deviam pegar o departamento dele, que é arqueologia, se eu não me engano. Tanto que ele mantinha aquele museu da USP, né? O Cabenguelê. E ele reclamava disso. Você entendeu? Então, quer dizer, é uma questão, o problema nosso é que a gente tem medo de acessar. De acessar. Porque os caras estão dizendo assim, venham, eles não vão buscar você. De fato, e a gente acaba entrando num tema até o que a Lígia acabou citando, essa questão de acesso. Então venham até nós, venham para a academia. Exato. Mas esse percurso para chegar à academia, por parte de algumas lideranças, né, sacerdotes, que têm esse conhecimento prático e teórico, né, dentro dessa oralidade, fica prejudicado muitas vezes pelo próprio percurso educacional. Sim. Porque o indivíduo às vezes acaba não se sentindo integrante daquilo. Você sentiu isso quando tentou eventualmente trazer outras lideranças, outros sacerdotes, outras ialorixás para dentro da academia? De todos que eu levei para lá, veja bem, primeiro você tem que levar em consideração que isso é um período de 77 Perfeito. Em diante. Entendo. Então, em 77, a gente toma o primeiro contato com a universidade, que é o bicho de sete cabeças. Começa por aí. Se você não souber ler e escrever, você não entra na universidade. Quer dizer, entra no sentido de ipso facto, entrar. Exato. Acesso via vestibular. Né? Então, quer dizer, você não tem. Não, universidade nem pensar.
né? E aí, quer dizer, 3 pessoas de todo aquele grupo, que tomava aula, e mais o que nós tínhamos contatos, só 3 babalorixá, 3 não, 3 comigo, 2, que foi o finado Tauá, que se pegou com o Serrano, que é um puta do cara, legal pra caramba, irmãozão, e o Valmir Damasceno. Ambos se pegaram diretamente com o Carlos Serrano por causa da questão de Angola. Então, quando eles falam, isso até é interessante, isso tem que ser consertado. Eles falam que eu sou responsável pelo o desenvolvimento de Angola no Brasil. Sim. Porque foi a partir desse contato, né, que houve uma revolução. Eles começaram a aprender, a ajudar livros e tal, então chegaram a esse desenvolvimento que Angola tem hoje. Mas na realidade a gente esquece do Carlos Serrano. Porque foi o professor Dr. Carlos Serrano que começou a disponibilizar livros e tal, então quer dizer, eles foram aprendendo. Infelizmente o Tauá morreu cedo, né? Mas o Catuva Jaci está aí, que é o Valmir, né? E ele fala realmente, né? Porque foi a partir dali que nós fizemos o primeiro congresso, o Valmir, fez o primeiro Ecobanto. Então aquilo foi... E isso, inclusive, foi bom, porque eu comecei a estudar que eu não estudava banto. Idioma quimbundo, quicongo... Não, eu não... Porque, vê bem, no começo, você está tão deslumbrado que você quer estudar tudo. Aí você vai estudando, até que chega uma hora que você para, que foi isso que aconteceu comigo. Aí eu parei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse assim, afinal de contas, o que eu sei? Tem que ter um foco, né? Eu sei tudo, mas eu não sei nada. Sem a profundidade, talvez, necessária para se sentir pertencedor e pertencente àquele conteúdo, é isso? Porque o que você aprende? Você aprende muito a tocar e cantar. E morreu o assunto. Não sai disso. Que é essa a minha grande guerra, a minha batalha hoje em dia, que eu chego para esses caras que são orgânicos, e você vê que os caras têm possibilidade. Mas eles não querem. Eles negócio deles é tocar, cantar, tomar cachaça, ganhar dinheiro e pronto. Eles não querem estudar. Eles não querem estudar. Efetivamente, aí eles falam assim, não, porque Jorge Amado foi o grande orgão da Bahia. Oi, tá certo. Não o único. Mas ele já veio, já trouxe. Ele já trouxe. Você tem que se tornar o Jorge Amado. Mas aí, cara, você precisa estudar, você precisa ler. E aí pronto. Tanto os orgãs como as mães de santo e os pais de santo. Mas aqui é de todo mundo. Porque hoje o negócio é quem canta bem, pronto. Nós estamos na fase... barracão hoje em dia, né? Não, é tudo barracão. Tudo barracão. É tudo barracão. É tudo barracão. Quer dizer, hoje você saiu do barracão, o cara não tem valor. E isso está fazendo com que o candomblé vá se perdendo aos poucos. Porque entrou para dentro do local para rezar, ele já acabou. Eles só sabem tudo da porta do Sabagi para fora. E esse fenômeno, vamos chamar assim, de ausência de estudo, o senhor entende que é um processo muito interno
Ou ele é facultado por questões externas, por exemplo, como outras demandas subjacentes? Não. Faltas de estímulo, acesso educacional? Falta de estímulo do pai ou da mãe de santo. Porque podemos efetivamente dizer, 90% só sabe escrever o O com o fundo do copo. E se tem cultura, quer para ele e não quer que ninguém saiba. Isso. Essa crítica é muito bem-vinda, eu acho que ela cabe... Mas é por isso que eu não presto. Eu não estou entrando nesse mérito, porque aí isso nós já temos detratores para fazer esse trabalho por nós sempre. Mas eu penso, ouvindo essa crítica, eu entendo que as críticas são necessárias para estimular as pessoas a continuarem estudando. Sim, é evidente que sim. Mas existem alguns movimentos, talvez mais localizados, né? Em algumas instituições mesmo vinculadas às instituições de ensino, né? Bahia, né? A Universidade Federal da Bahia tem alguns acessos muito importantes de pessoas pesquisando. Mas o senhor sente que é insuficiente dentro dessa fala, então essa crítica... Mas veja bem, o que se faz na Bahia é bom para os baianos, não serve para os paulistas. Certo? Morreu agora recentemente, como é que é o nome dele? Um dos cérebros alões baianos. Oh meu Deus, não vou lembrar o nome dele. Vivia dentro da UFPA, era um cara, professor doutor, que é comum na Bahia. Você tem, por exemplo, o professor doutor, que é pai de santo, amigo meu e de Neide, como é que é o nome dele? Estou dizendo, eu estou dando tilt. É feito de Yansan. Na academia. Então, originalmente filósofo e depois formou-se em antropologia. O próprio escreveu a cadeira de Yogan. Escreveu a cadeira de Yogan. Você tem um cara muito bacana, que é o Ordep Serra. Ou seja, você tem um monte de yogãs que são respeitados porque são acadêmicos, mas você tem uma série de yogãs... Júlio Braga? Júlio Braga. É pai de santo, é Oyatondê. Eu lembrei da capa do livro, não lembro do nome. É feito de Yansan, cara, pô. E vamos pensar nessa comparativa, né? O que é bom para a Bahia não é bom para o paulista. Sim. Última pergunta nesse sentido, para a gente poder encaminhar para a Foché efetivamente. Tudo bem. Entende que essas distâncias, né, entre aquele universo, vamos nos basear somente em Bahia e em São Paulo, são relacionados talvez também ao estilo de vida do Estado, o movimento do Estado, muito focado talvez em questões outras, mesmo para o povo de Candomblé, eu digo por uma questão histórica. Então existe uma trajetória de pessoas, de acadêmicos que fizeram essa trajetória na Bahia, por exemplo, trazendo os outros. E talvez aqui de modo mais tímido, mesmo com toda essa história já da década de 70, da USP, da Unesp. E aí as demandas outras não são concorrentes, né? Demandas de capitalistas mesmo, né? Não entende, talvez sejam esses fenômenos que talvez influenciem e desestimulem ou concorram para que esse indivíduo não chegue com propriedade na academia da maneira como gostaríamos que fosse? O que desestimula tudo isso é a própria história que está escrita.
Porque ou você queira, ou você goste, ou desgoste, a frase é mentirosa, mas ela é igual Goebbels. Falaram tanto que é verdadeiro. O Candomblé nasceu na Bahia. Não, isso é mentira. Isso não existe. Isso é a mentira de Goebbels. Uhum. Né? Porque os escravos chegaram, desembarcaram no Rio, na Bahia, em Recife e no Maranhão. Aqui em São Vicente desembarcaram também. Correto? Então você tem uma gama de negros chegando no Brasil de várias vertentes. Né? Agora, o Candomblé do Rio de Janeiro tem algumas coisas que é mais antiga do que a Bahia. E o cara que morreu faz 100 anos, fez 100 anos ontem, João do Rio, que escreveu As Religiões do Rio, comprova isso facilmente. Que relatou as macumbas cariocas, relatou as cabulas, né? É só você ler João do Rio, que faz 100 anos que ele morreu. 100 anos. Ou que ele nasceu. Sim. Né? Que era negro, homossexual, numa sociedade extremamente racista, que é o Brasil de 1900, o comecinho de 1900, e ele escreveu sobre todas essas religiões, todas as religiões do Rio de Janeiro, e ele documenta coisas que nós sabemos pelo underground do Candomblé. Tio Abedé, tio Bancolê, tio Alabá, que a gente chama de tio, que são os mais antigos, e alguns que não se fala. E ele documentou tudo, como é que são, o tio Sani, ele documentou tudo isso do Rio de Janeiro, mais antigo do que Bahia. Porém, Jorge Amado, Caribé, e falaram que o Candomblé nasceu na Bahia, então, né, vamos deixar a mentira rolar, continuar rolando. E desprezar toda a diversidade. Exato. Então, muito bem. Aí a gente volta à sua pergunta aqui em São Paulo. O que acontece? O Candomblé de São Paulo é urbano. A pergunta é obrigatória. Quantas roças de Candomblé você tem em São Paulo? Você conta nos dedos. Pércio. Final do Pércio é uma roça de Candomblé. Sim, sim. Batistim. Hoje você tem a casa essa menina do Oxum, como é que é o nome dela? A Carmen. E a Carmen. Que também é uma roça. Grande, sim. Fora disso, quais são as outras? Eu sinceramente falo, não sei. Mesmo aquelas que começaram no tempo que São Paulo, em algumas regiões, somente algumas regiões, ainda podia ser considerado roça, mas hoje não estão situados nesse ambiente mais. Se você levar em consideração que é uma roça, não. 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 Por exemplo, Dona Isabel, quando fundou aquela casa, ali era um charco, né? Ela conta que aquilo era um charco e tal. Exato. Estamos falando do Parque Peruche, né, na zona norte de São Paulo. Parque Peruche. Mas ela tinha um terreno de 10 por 25. Já não pode ser considerado uma roça. Não é uma roça, né? Ada, veja bem, um dos candomblés mais antigos de São Paulo é a Ada. A Ada, no princípio, era só um terreno de 10 por 25, hoje me parece que... Hoje ela pegou a parte de trás, que aquilo ali também era um charco, inclusive é a beira do rio. E aí ela pegou a parte de trás, eu acho que é 10 por 50. Então você não tem... Você tinha uma pretensa roça, porque não era uma roça, a casa do finado Nascimento. Sim. Tinha o que ali? Uns 500 metros quadrados? Acho que sim, acho que eram uns 500 metros quadrados, mas ainda era uma casa, não era
Né? Uma pretensão a uma roça, mas não era. Ali a gente pode dizer que era um terreiro, não uma casa de candomblé. Isso, não uma casa de candomblé, era um terreiro. Era um terreiro. Muito bem dito, isso mesmo. Então, quer dizer, você não tem. E aí, se você juntar isso à academia, eu me lembro das palavras de Reginaldo e do Reginaldo Prandi e do Wagner, Wagner Silva, quando no começo eles queriam defender uma tese sobre o candomblé de São Paulo. E eles não achavam ninguém. Primeiro porque você tem uma coisa que você tem que levar em consideração. As casas de candomblé de São Paulo são efemérides. Sabe? São cometa Halley. O cara vem e monta uma casa, 3 meses depois alguém denuncia, o dono da casa pede o imóvel. O imóvel, ele vai embora, monta a casa em outro lugar. E assim ele vai indo. Tanto que no livro de Reginaldo nós tínhamos uma lista de casas de candomblé antiga. 6 meses depois aquela lista tinha que ser refeita porque 80% não existia mais. Não tinha mais. Então nós tínhamos esse problema. Quer dizer, e continuamos a ter. Então como é que o acadêmico vai te achar ou você achar o acadêmico? Quer dizer, você não vai a ele porque é intimidador. Universidade, faculdade, estou fora. É difícil. Tanto que, veja bem, no curso de Iorubá, que eu fazia, porque eu era aluno em 77, você só tinha branco. Só tinha branco classe média alta. E entendo que talvez nem todo mundo de candomblé. Não, era pouca uma minoria gente. De candomblé, seguramente. E pai de santo mesmo estava o Tasso, o Nascimento, nós estudamos juntos. Eu sei. Eu, o Tasso, o Nascimento, o Tenente Riquena, que tinha um terreiro e era dono de uma federação. E só. Não tinha mais, o restante tinha outras pessoas, mas era tudo Iaú, hoje gente defeito de santo da USP, mas morria o assunto por aí. Não tinha. Tanto que eu brincava, que ele dizia assim, nós tinha o baixo clero e o alto clero, né? Porque eu, o Riquena, e mais 2, a gente chegava, né? Durango Kid. Ia lá e tal, pedia uma cerveja para todos, né? E 2 sanduíchezinhos a gente... Cortava em 4. Aí daqui a pouco a gente ficava olhando. O Rico vai chegar lá. Aí daqui a pouco chegava o Tasso do carrão dele. Tio Tarcos. E meu pai de santo. O Nascimento. Pai Nascimento. Sempre, porque ele gostava de Galaxy. Isso, sempre gostou. Aquele Galaxy, aquela marca gigante. Chegar nos picos aí. Já existia essa segmentação dentro do Banco Universal e continua existindo hoje. Eles não falavam com a gente. Não. O Tasso e o Nascimento, de longe, sabe como é que é? E tudo bem, a gente... Eu fico no meu lugar. Não tem problema nenhum. Aí teve um dia que o Hamilton Cardoso resolveu ir lá fazer aqueles escândalos que ele fazia. Aí ele entrou, dreadlock e tal. Ele entrou, ficou lá no fundo da sala. E aí a gente deu prosseguimento. Eu nem conheci o Hamilton Cardoso, eu conheci o Hamilton Cardoso ali, aquele dia. Aí, quando foi daqui a pouco, ele disse, eu quero saber o seguinte, isso aqui é um curso de Iorubá, coisa de preto, por que só tem branco nesse negócio? Pronto. Mas então, vamos...
Eu vou me permitir fazer uma última, né? Porque não dá, porque dentro disso essa provocação toda, né? Dentro da academia, já existiu uma comunicação sua com o movimento negro naquele momento. Né? Eu entendo que o movimento negro cresce muito em São Paulo na década de 70. Sim. Né? Aquele movimento todo nas escadarias do municipal, o nascimento do MNU. Sim. Né? Então a Frente Negra Brasileira atuando ainda em algum momento. Frente Negra, sim, o doutor Francisco Lucrécio. Sim, e meu camarada. Então, esse momento, eu estou aqui fazendo uma conexão dentre outras questões, né, para além da academia, mas que também são tangentes. Até para a gente chegar no Alfochelle, efetivamente, né? Tá bom. Porque eu sei que tem um percurso nisso. Essa relação desses cursos e dessas pessoas brancas, muitas de classe média alta naquele momento, em um espaço, em um território também dominado por brancos, né, da academia, mas observando e tentando fazer leituras de um idioma negro, como é que isso rebateu para você de volta? Porque tem um chicote, né, que vai e volta. Como é que isso bate? Porque estou num espaço acadêmico, com brancos pretensos acadêmicos dentro daquele espaço, com um espaço negro, como é a fala do Hamilton ali, a provocação. E como é que é essa relação, o foco da pergunta é com os demais agentes negros, né? MNU, Frente Negra e outros agentes que talvez existissem naquele momento, talvez alguns nem existam tanto. Você não tinha. Quem estudava naquela época lá, negro, que eu me lembro, era o Batistão. Sabe quem é o Batistão? Batista, cara. Batista. Hoje professor doutor João Batista, filho. João Batista, mas é o Batistão. Ele, o Adomair, não, o Adomair não era de lá, o Adomair eu acho que era da PUC. Mas era o Batista, que andava por lá. Batista, o Adomair, tinha o Hélio Santos, Hélio Santos, que também não era da USP, mas andava por lá. Circular. O Hélio Santos e tal. Então você não tinha muitas referências negras. Mas, na verdade eu tenho que lhe dizer o seguinte, quando eu fui para a USP estudar Iorubá, eu fui por causa do Candomblé. Porque eu não estava nem aí para coisa nenhuma. Não sabia de movimento negro, nem de coisa nenhuma. Eu vim saber e começar a entrar nesses grupos a partir de 80. 3 anos depois, por causa do movimento Montoro. Eu era covista e montorista. E motorista naquele momento. E esmeraldino. Que eu saí daqui de São Paulo para voltar no Esmeraldo Tafí. Que interessante. Mas eu não tinha nenhuma vinculação com o movimento negro. Eu vim ter vinculação com o movimento negro na pré-candidatura de Montoro, nas diretas já. 83, isso. E quando começa a fermentar esse processo. Exatamente. Né? E aí eu fui parar na Secretaria de Cultura. E nós inventamos a Assessoria de Assuntos Afro-Brasileiros, que hoje não existe mais. É nesse mesmo período que nasceu o Projeto Zumbi? É ali que nasce o Projeto Zumbi. O Projeto Zumbi nasceu assim, os reclamos da comunidade negra. O Lumumba chegou propondo um projeto. A Zenaide chegou propondo um projeto. Lumumba, a Zenaide, o Araquém trazendo um projeto. Eu apresentei um projeto.
Tinha mais. Não me lembro de todos. Aí chegou-se à conclusão que o grande negócio era fazer um projeto só, que englobasse tudo isso. Entendi. Aí pegou-se todos os nomes dos projetos. O meu projeto era primeiro concurso de afoxé, de cantiga de afoxé do Estado de São Paulo. O Lumumba tinha o projeto Zumbi. A Zenaide tinha Zen Danças. E os meninos das bandas, era música negra, o Dinho Nascimento, o Ganazambi e tal. Pegou, botou o nome de todos eles num papelzinho, botou na cartola, tirou o projeto Zumbi. Sim. Deixar para o fim.